Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no livro do Êxodo, segundo livro das Escrituras Sagradas, livro do Êxodo, capítulo de número 30. Êxodo, capítulo 30, nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Glórias ao nosso Deus. Êxodo, capítulo 30, versículo de número 22. Diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus vasos, e o castiçal com os seus vasos, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus vasos, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Amém. Amém. Fecha a tua Bíblia, volta a tua atenção aqui para o altar. Hoje nós estamos dando início a essa campanha, irmãos, a campanha das 7 unções, e eu disse que no decorrer desta campanha eu estaria ministrando a palavra de Deus ao coração dos irmãos, para que os irmãos tenham entendimento e compreensão a respeito de cada uma destas unções que serão ministradas. No decorrer da campanha nós vamos estar ungindo os irmãos, com cada um desses elementos que o Senhor colocou no nosso coração. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, e lido agora aqui nesta noite, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito desses elementos bíblicos que nós costumamos usar. Eu particularmente, quem está com a gente já há algum tempo sabe disso, eu gosto muito de fazer os trabalhos da igreja, fazer as campanhas da igreja, usando os elementos bíblicos, para que a gente tenha uma referência, para que tenha algo na memória, de lembrança. Mas eu gosto sempre também, irmãos, já no início da campanha, de ensinar aos irmãos e explicar aos irmãos, para que as coisas elas aconteçam da forma correta. Hoje eu disse nós iríamos ungir os irmãos com o cálamo, a unção da consagração. E assim a cada semana nós vamos também ungindo os irmãos e ministrando a palavra. Mas o importante para todos vocês, para todos nós que vamos participar da unção, é saber que Deus, o Senhor, tem apenas um único elemento que Ele trabalha. Nós vamos falar sobre vários elementos no decorrer da campanha, mas tem apenas um único elemento que Deus trabalha. Qual é o elemento que Deus trabalha? A nossa fé. Amém, igreja? A nossa fé. E quando nós falamos da nossa fé, não estamos falando da fé nos elementos bíblicos que Ele nos ensina e Ele coloca à nossa disposição. Quando nós falamos da fé, nós estamos falando na fé
no Senhor, naquele que criou os elementos, aí naquele que nos deu direção para que nós possamos usá-lo. Isso significa dizer, meu querido irmão, irmã, preste bastante atenção, que o poder não está no elemento, o poder não está no óleo, amém? O poder não está no óleo, o poder está no Senhor nosso Deus. Mas então você pergunta, pastor, mas por que então que nós usamos, por que o senhor gosta de fazer o trabalho desta forma? Porque nós aprendemos, queridos irmãos, dentro da palavra de Deus, que isto que nós fazemos são atos proféticos, e Deus honra os atos proféticos através da nossa fé, amém? E a palavra de Deus tem muitos exemplos de atos proféticos que nós praticamos, mas é importante que pratiquemos os atos proféticos com discernimento, é importante que pratiquemos os atos proféticos com sabedoria. Por exemplo, o batismo é um ato profético, e aí talvez você pergunte, pastor, mas o que é de fato um ato profético? Para você entender, ato profético é uma ação que nós fazemos no mundo físico, no mundo natural, mas que tem extensão, que tem abrangência no mundo espiritual. Fazemos no mundo físico, no mundo natural, mas tem a sua extensão, tem aquilo que eu coloquei aqui, a respeito do ato profético, tem implicação no mundo espiritual. O batismo, por exemplo, é um ato profético. Você leva a pessoa até as águas do batismo, e a palavra de Deus, ela diz, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Agora preste atenção para você entender isto. No mundo físico, no mundo natural, o que muda na vida de uma pessoa quando ela desce as águas do batismo? Estamos falando aqui naturalmente, humanamente falando. O que é que muda na vida de uma pessoa quando ela desce as águas do batismo? Absolutamente nada. Amém, irmãos? A Araceli disse aqui que ela fica molhada. É a única diferença. No entanto, espiritualmente, isto tem uma implicação enorme. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Você entende isso, irmãos? Aos olhos humanos, o batismo nas águas, mas no mundo espiritual isso faz a diferença. Se você pegar, por exemplo, a ceia do Senhor, a ceia do Senhor também é um ato profético, porque nós aqui nesta igreja, sempre no segundo domingo do mês, celebramos a ceia. Tomamos um pequeno pedaço de pão, tomamos um pequeno cálice com o suco da uva, e no mundo físico, no mundo natural, aquilo não deixa de ser um pedaço de pão, não deixa de ser um cálice de suco de uva. Mas no mundo espiritual, o Senhor Jesus Cristo disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, e este é o meu sangue que é derramado por vós. Amém, igreja? Aonde é que isto se transforma? Aonde que o batismo se transforma na salvação? Aonde que o pedaço de pão se transforma no corpo de Cristo? Aonde que o cálice com o suco da uva se transforma no sangue de Cristo? Na nossa fé. É através da nossa fé. Amém, igreja? Por isso que em se tratando a respeito da ceia, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos examinar a nós mesmos e discernirmos o corpo do Senhor. Fazer com discernimento, fazer com fé. Então, assim como o batismo é um ato profético, assim como a ceia é um ato profético, a unção também é um ato profético. Se a pessoa vier aqui à frente, receber a unção, mas ela não crer que Deus está trabalhando nisto, que é um propósito de Deus, que é um ato profético, que vai realmente ter uma implicação no mundo espiritual, não vai mudar absolutamente nada. Não estamos diminuindo a importância da unção, estamos apenas colocando cada coisa no seu devido lugar.
Amém, irmãos? Porque se viermos aqui, recebermos a unção, ou levarmos o vidrinho do óleo da unção, acreditando que o poder está neste óleo aí, nós transformamos isto num amuleto. E o que é feito para ser bênção, de repente, não é bênção na vida da pessoa. A nossa fé tem que estar em Deus. Nós vamos receber a unção, crendo que aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ministrado, vai acontecer na nossa vida, porque esta é a vontade de Deus, este é o plano de Deus, este é o projeto de Deus. Amém, irmãos? Uma outra coisa importante que eu quero ainda dizer, antes de nós entrarmos no texto sagrado, é a respeito da campanha. A campanha das 7 unções é, portanto, um ato profético que nós vamos estar aqui realizando a cada quarta-feira, durante 7 quartas-feiras, e usando uma essência, usando uma especiaria bíblica, conforme nós acabamos de ler aqui, para ministrar, segundo aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas uma coisa é importante, que a grande maioria do óleo da unção, ele é um composto de várias especiarias. Um caso ou outro nós vamos encontrar apenas uma especiaria no momento da unção, no óleo da unção. Mas via de regra não é assim. Os irmãos observem aqui, na leitura que nós fizemos, coloca para nós aí por gentileza, versículo 23 e 24, vamos ver aí, Êxodo 30, 23, tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, é uma das especiarias, canela aromática, outra especiaria, o cálamo, que nós vamos usar nesta noite, versículo 24, de cássia, o azeite de oliveira, vamos ver o verso 25, o que diz ainda, e aqui então manda fazer o perfume, mas os irmãos observaram que são várias as especiarias, e o cálamo é uma delas. De repente nós poderíamos ter usado nesta noite aqui uma outra qualquer, dentro daquilo que está no texto sagrado, porque para nós o importante não é a questão da essência, para nós a questão da fé. Amém? A questão da fé, crermos. O cálamo faz parte, junto com a mirra, junto com a cássia, junto com a canela, desta unção que o Senhor mandou ministrar, que eu chamei aqui, dentro do fundamento bíblico, a unção da consagração. Então nós vamos entrar agora dentro do texto, a unção da consagração. Vamos voltar outra vez, Êxodo 30, a partir do versículo 23, nós vamos fazer a leitura e vai ser muito simples para os irmãos entenderem. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos. E de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. O Senhor mandou fazer esse composto, com estas especiarias, com azeite de oliveira, e depois ungir o tabernáculo, e ungir cada utensílio do tabernáculo, consagrando tudo aquilo ao serviço do Senhor, a obra do Senhor. Tudo aquilo deveria ser santificado ao Senhor nosso Deus. E aí depois nós vamos para o verso 30, vamos ver o que diz o verso 30. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Então você percebe, meu querido irmão e irmã,
né, que este composto da unção, conforme está aqui registrado, e nós já acabamos de ler, não era apenas para ungir, né, a tenda da congregação, o tabernáculo com os seus utensílios, mas também desta mesma unção, deste mesmo óleo, deveria também ungir a Arão e a seus filhos, Arão, o sumo sacerdote, os filhos de Arão, os sacerdotes, para administrarem ao Senhor, administrarem o sacerdócio ao Senhor. Então, assim como o tabernáculo, assim como todos os utensílios do tabernáculo, eram consagrados ao Senhor nosso Deus, também Arão e seus filhos deveriam ser consagrados com a mesma unção. Isso é maravilhoso. Amém, igreja? Mas vamos adiante, nós vamos encontrar alguma coisa preocupante. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. É interessante que o Senhor manda Moisés, né, preparar o azeite da unção, a unção da consagração, a unção da santificação, para que se ungisse o tabernáculo, para que se ungisse os utensílios do tabernáculo, né, para que se ungisse a Arão, sumo sacerdote, seus filhos sacerdotes, mas ao mesmo tempo o Senhor dá ordem para que não ungisse, né, homem algum com aquele óleo da unção, e nem se fizesse uma composição semelhante àquela, porque aquela composição era do Senhor para consagração, conforme a vontade do Senhor. E aí, de repente, talvez alguém pudesse dizer: pastor, mas então nós não podemos receber esta unção. E eu digo para você que nós podemos sim e devemos receber esta unção. Amém, irmãos? E por que é que nós não só podemos, mas devemos receber esta unção? Porque após o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, conforme diz o apóstolo Pedro, eu e você, meu querido irmão e irmã, todos aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, nos tornamos uma nação sacerdotal. Amém? Então você não é mais um homem comum, você não é mais um estranho ao reino de Deus, você não é mais uma mulher comum, você não é uma estranha ao reino de Deus, mas você que está aqui nesta noite, você que teme ao Senhor, você que faz parte desta nação sacerdotal, deve receber a unção, sim, a unção da consagração para administrar ao Senhor. Amém, igreja? Isso que é muito importante, né? E é com este sentimento que eu gostaria, né, que você daqui a pouco viesse aqui à frente para receber a unção com o cálamo, a unção da consagração. Eu fui separado por Deus, né, para viver a vontade de Deus, para celebrar ao Senhor, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. Veja que os objetos sagrados, consagrados através da unção, eles não poderiam ser usados para outra finalidade, senão para aquela que o Senhor havia determinado. Assim como eu e você, meu querido irmão e irmã, que pertencemos ao Senhor, a nossa vida não existe para outra finalidade, senão para aquela de glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Isso é muito importante. Não se usava uma bacia do templo para qualquer outra coisa, senão para a finalidade para a qual ela foi fabricada e foi consagrada. Isso que é muito importante. Isso que é maravilhoso, é isso que eu tenho que entender, é isso que você tem que entender. Qual a razão da minha existência? Por que é que o Senhor me fez? Por que é que o Senhor me formou? Por que é que o Senhor me criou? Por que é que o Senhor me trouxe para a sua casa? Para que a minha vida fosse vivida para a sua glória, para o seu propósito. Amém, irmãos? Por isso a unção da consagração. Nós falamos aqui a respeito de 7 unções. Vamos estar durante o decorrer da campanha ministrando sobre 7 unções.
por que então começar pela unção da consagração, sendo que tem mais outras 6, poderia começar por qualquer uma delas, mas não foi esse o entendimento que o Espírito Santo me deu. O entendimento do Espírito Santo ao meu coração é que para que todas as demais unções verdadeiramente tenham efeito na minha vida e na tua vida, a primeira unção tem que ser a unção da consagração. Amém, irmãos? Só a partir da unção da consagração é que todas as outras unções têm verdadeiramente validade para mim e para você. Se a minha vida não for consagrada ao Senhor, se a tua vida não for consagrada ao Senhor, meu querido irmão e irmã, nenhuma outra unção tem validade. Por isso Deus colocou no meu coração, a primeira unção dentro desta campanha tem que ser a unção da consagração, a unção da entrega, a unção da compreensão, do entendimento que eu pertenço ao Senhor, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Você entende isso? Você concorda com isso? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Nós temos unções maravilhosas aqui ao longo da campanha, mas dentro do meu espírito não tinha jeito de começar esta campanha senão com esta unção. A unção da consagração, a unção da entrega. E como nós ainda queremos ungir os irmãos com esta unção, a unção com o cálamo, a unção da consagração. Eu quero aqui apenas deixar 2 textos da palavra de Deus, para fundamentar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração e que eu estou compartilhando com você. Um salmo e 2 versículos muito conhecidos, Salmo 37, versículo de número 5. Eu gosto muito de ler este salmo com esses versículos invertidos, Tem o verso 4 e o verso 5, mas eu gosto de ler o verso 5, depois eu leio o verso 4. Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o que, irmãos? O teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Sem mudar o sentido, sem mudar o sentido, mas nós poderíamos de repente ler esse versículo ou interpretar esse versículo da seguinte forma: consagra a tua vida ao Senhor. Consagra a tua vida. Entregar o teu caminho ao Senhor é a mesma coisa de consagrar a vida, sim ou não? Sim. Amém, igreja? Consagra a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. É o que nós vamos fazer, é o que nós estamos fazendo, o que nós já fizemos. Hoje, apenas dentro de um ato profético nesta campanha, nós estamos aqui reafirmando: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Os meus caminhos já foram entregues a Ti, Senhor. A minha vida está consagrada para este sacerdócio santo, como Arão, como os seus filhos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Verso 4. Deleita-te também no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. Consagra a tua vida ao Senhor. Viva para a glória de Deus. Deleita-te no Senhor, agrada-te dele, e ele concederá o que deseja o teu coração. Eu encerro esta mensagem, irmãos, fazendo a leitura de mais 2 versículos, segundo o livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 1, diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa. Asa é o rei Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Amém? Segura esse versículo aí. Você entende? O Senhor é conosco à medida em que nós nos consagramos a Ele. O Senhor é conosco à medida em que nós nos entregamos a Ele. O Senhor é conosco à medida em que nós vivemos o plano dEle, o propósito dEle, o propósito para o qual nós fomos criados. Deus,
ao trazer o projeto, a planta, o modelo, para Moisés construir o tabernáculo, Deus tinha um propósito naquele tabernáculo. Quando Deus dá o modelo, a planta, né, para a construção do altar, Deus tinha um propósito naquele altar. Quando o Senhor manda fazer a pia de bronze, tinha um propósito para aquela pia. Quando o Senhor manda fazer a mesa do pão, da proposição, tinha um propósito para aquela mesa. Quando o Senhor manda fazer o catiçal, o candelabro, a menorá, tinha um propósito para aquele catiçal, para aquela menorá. Quando o Senhor manda fazer a arca da aliança, a arca do concerto, tinha um propósito. Amém, igreja? Tudo o que Deus fez, e nós já falamos isso em outras oportunidades, Deus fez com um propósito. Quando Deus, o Senhor, fez a mim e a você, Ele também fez com um propósito santo. Por isso a palavra do Senhor diz, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Ou poderíamos dizer, enquanto vocês, ou nós, estivermos cumprindo o propósito de Deus. Amém, igreja? Não saia fora do propósito de Deus e acha que Deus ainda vai continuar abençoando, porque não é assim que funciona. O texto é claro. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Amém?